Amém, amém. Estamos começando hoje, né, retornando das férias, né, nosso seminário teológico de base do Ministério Escola de Discípulos, né, que é o Ministério de Ensino da nossa igreja, do Ministério do Deuteronômio. Começamos hoje o estudo de número 37. Eu sei que a gente está lá nos vídeos, já está no 37, eu vou corrigir lá, porque acabou que a gente estendeu alguns temas e eu fui numerando, né, dentro da plataforma, mas seria como fosse um 36A, um 36B, um 36C, e efetivamente o estudo de número 37 é o que nós estamos hoje aqui tratando, que é o ministério, que é a identidade do Espírito Santo, né? No módulo 4, nós estamos iniciando o módulo 4, terminamos o módulo 3 no último semestre, e caminhamos aqui para o último módulo, né, do Seminário Teológico de Base, onde nós vamos tratar de dois grandes temas, né? Nós já vimos o Deus Pai, né, vamos dizer assim, né, no Antigo Testamento, como é que se posicionava, os nomes de Deus, a revelação, né, de Deus através, né, de seu Filho, né, o Pai, Filho e Espírito Santo, né, o Deus triuno se revelando, e sendo Jesus, né, a face visível, né, do Deus invisível. E aí estudamos também sobre o mistério de Cristo no último módulo, no Cristologia, no módulo 3. E o módulo 4, a gente vai ver algumas questões sobre a identidade do Espírito Santo. Muitos deles vocês já viram, mas outras aulas, só para a gente reafirmar algumas posições. E entraremos no final dela, do meado para o final, falando um pouquinho sobre a igreja, sobre a unicidade da igreja, os modelos de governo da igreja. E, por fim, um pouquinho de escatologia bíblica, né? Que é o estudo das últimas coisas, né? Então, como será o arrebatamento, como é que vai ser a ressurreição dos mortos, né? Quais são as correntes de interpretação escatológica, né? Já falamos aqui por alto, milenistas, né? Pré-milenistas, pós-milenistas, né? Sendo o pré-milenismo mais conhecido, pré-milenismo, pré-tribulacionismo. Mas o que significa isso tudo? Enfim, a gente vai tratar disso aqui nesse módulo também. Mas hoje vamos começar pelo começo, né? Vou pedir ao Marcos para orar por nós. Seja bem-vinda, Lorena, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos estar iniciando, né, essa aula e batendo um papo um pouco também. Vamos orar então, Marcos, pode orar pela glória do Senhor Jesus, amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, obrigado por retorno dessa aula, Pai. Pai, nós agradecemos, Pai, por mais esse dia. Pai, continua nos abençoando, nos protegendo, guardando, livrando, Pai, curando, Pai. Pai, que o Senhor possa dar entendimento, Pai, sabedoria. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Tudo, tudo, Pai. Nós vemos a sua mão. Obrigado, Jesus. O Senhor continua, Pai. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus por isso. Eu vou colocar aqui o material de hoje. Confirmem para mim se vocês conseguem ver, né, a apresentação. Sim. Amém? Amém. Então, nós vamos estar hoje falando, né, tratando sobre esse tema, né, que é o início do módulo 4, que é a identidade do Espírito Santo, né? Eu coloquei bem-vindos aqui, né, e falando um pouquinho sobre o que nós vamos estudar. Nesse módulo de identidade do Espírito Santo, o que a gente vai explorar, né? A gente vai explorar a personalidade e a divindade do Espírito Santo, aspectos fundamentais para compreendermos sua atuação na igreja e em nossas vidas. Qual o papel, né, no grande plano da salvação? Já passamos por Efésios na Carta para o Novo Mundo, vimos um pouco sobre o que o apóstolo Paulo fala ali no capítulo 1 de Efésios, sobre de como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham, né, nesse grande plano da salvação. O Pai idealizando, né, desejando esse plano desde o início, desde a fundação do mundo, o Filho se propondo a executá-lo, sendo o Cordeiro de Deus, e o Espírito como aquele que sedimentou, né, a igreja, que sustenta a igreja, a saber, aqueles que se tornaram filhos de Deus por receberem Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas a gente precisa esclarecer, né, algumas coisas, e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E aí, a atuação da igreja em nossas vidas, como nos ensina João 14, 26, né? O apóstolo João, seu evangelho, no capítulo 14, 26, ele trata, né? Mas o Consolador, nós já estudamos aqui o Paracleto, né? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Vamos mergulhar nessa escritura para descobrir o que é, né, o Espírito Santo e como ele opera em nossas vidas. Por que eu separei esse texto de João 14, né? Porque nada mais propício para nós iniciarmos, né? Para alguns aqui é o último módulo, como Yasmin, Lorena, a pastora Tatiana, enfim. O Marcos e a Mari chegaram, acho que um pouquinho depois, ainda tem algumas aulas para cumprir lá do início do 1. Mas nessa longa caminhada aqui que nós estamos estudando, qual é a grande preocupação, né? Nossa, são tantos assuntos, tanto conhecimento, tanto tempo, e a dúvida é, será que eu vou lembrar disso tudo? Será que eu vou
saber, né, ensinar, explicar, conduzir, pregar sobre isso tudo que eu tenho aprendido. E a verdade é que é o próprio Espírito Santo que nos garante, né, que nós lembraremos, que nós não só nós seremos ensinados em todas as coisas, assim como o Espírito está presente nas aulas que são ministradas, mas ele também nos faria lembrar de tudo, né, o que Jesus disse, né, de tudo que o Pai deseja e falou através do Filho, e tudo aquilo que nós aprendemos para ministrar a outros irmãos, para podermos discipular outros irmãos. E essa é a nossa certeza, que não é sobre nossa capacidade humana, mas é sobre a nossa confiança que o Espírito que habita em nós, ele não só nos ensina todas as coisas, mas ele também nos fará lembrar de todas as coisas, né? Então, a partir de agora, a turma, né, que nós vimos já nos últimos quase 2 anos e meio, trabalhando, tem um novo código, né, se chama MD-T1 de turma 1, CETEB módulo 4, que hoje também está iniciando aqui, né, ao mesmo tempo, de forma simultânea, com o pastor Rodrigo, a MD-T2, a turma 2, CETEB módulo 1, que vai começar lá desde o início, onde nós começamos. Então, graças a Deus, eu louvo o Senhor pela igreja estar crescendo, né, de nós termos estruturando, e espero ter uma turma de módulo 1, de módulo 2, de módulo 3, de módulo 4, né? Sempre simultâneas, e as pessoas possam ir, né, avançando e concluindo, né, conforme seu coração, seu desejo, esses 2 anos, né, de ensinamento e se formando, né, por assim dizer, na escola de discípulos aqui no Seminário Teológico de Base. Amém? Então, o que nós vamos trabalhar aqui no próximo semestre, né? Qual o cronograma da turma 1? Agora, em janeiro, né, nós vamos ver a identidade do Espírito. Em fevereiro, a habitação do Espírito Santo no crente e os dons espirituais. Em março, né, no feriado de 4 de março, que é carnaval, nós não vamos ter aula, então teremos no dia 11 e 18 a plenitude do Espírito Santo. 25 de março, 1º de abril, a Igreja do Senhor. Em abril nós caminharemos ali, né, para a singularidade, né, da igreja, falando um pouquinho da igreja, né, porque nós falamos do Pai, do Filho, vamos falar do Espírito e a gente tem que falar da noiva, né? E a igreja é a noiva. Então, a singularidade da igreja, os tipos de governo da igreja, né? Como é que a igreja dura, do ponto de vista de governança, né? De episcopal, congregacional, enfim, tem uma série de questões em relação a isso. Em maio, nós vamos trabalhar a liderança da igreja, né? Como é que funciona, as ordenanças, né, da igreja, e aí entramos ali no finalzinho de maio na escatologia, as posições escatológicas, em 2 grandes aulas, e caminhamos ali em junho de 25 desse ano, os últimos dias, né, onde nós falaremos sobre as coisas, né, escatologia significa o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, onde nós falaremos um pouco sobre esses últimos dias, sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação e, por fim, o reino milenar de Cristo, onde nós terminaremos aqui o nosso estudo estará concluído, né? Esses 4 módulos que nós temos visto aí ao longo dos últimos anos. Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo, né? Eu vou passar um vídeo para a gente poder assistir, e aí logo na sequência eu volto aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Só colocar aqui. Vocês confirmem para mim se vocês têm um áudio, por favor. Sim. Se você ouviu falar do Espírito Santo... Então eu vou voltar, colocar aqui. Deixa eu colocar no YouTube. Acho que é melhor tirar daqui e botar lá no YouTube. Agora deixa eu só compartilhar a tela, que vai ficar melhor. Pronto. Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico, e o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é ruach. Ruach. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, ruach pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é ruach. Ok. Agora, respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, o ar. Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar ruach. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, ruach. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o ruach de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo.
E o Ruach de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O Ruach de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal e liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1. Mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do Rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas a Jesus, transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade, vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. Amém. Amém. Então, muito lindo, né? O ministério do Espírito Santo e como é profundo, né? Entender qual é a posição, né? Qual é a sua grande função, né? No todo, né? No grande plano de Deus, que Deus está executando, né? Através de nós e em nós ao longo da história. Mas antes de avançar aqui, né? Antes de a gente poder avançar para os próximos itens, né? Assim, ao longo de toda esses estudos, né? De todos esses módulos, a gente sempre vem falando sobre o Espírito, sobre o seu ministério, já tratamos sobre a questão da pessoa, já falamos sobre não se embriagar com vinho, mas sermos cheios do Espírito. Mas o vídeo ele aprofunda, né? Um conceito muito, muito, muito importante, que ele leva a gente a refletir sobre o Espírito ser muito mais do que não é simplesmente como o ar, né? Não é simplesmente só como, não é o Espírito. Ele é a própria vida de Deus, né, operando em nós, né? Ele compara ali no vídeo ao oxigênio. Ele fala: olha, você respira. E aí, de certa forma, ele fala o que você sente. Aí ele fala o ar que entra no meu pulmão. Ele fala não é o ar em si, não é o sentir somente, né, ou unicamente, mas é a partir como o oxigênio. Igual quando você precisa dar uma corrida, dar um sprint, fazer um exercício, dar um mergulho. Quando você toma o fôlego, né, é aquela explosão de energia que é gerada dentro de nós, né? Aquilo que nos dá capacidade de dar um passo adiante, de dar um mergulho mais fundo, que nos leva a caminhar mais longe, a correr mais rápido. É igual quando a gente está, né, de certa forma, cansado, e a gente toma aquele fôlego, muito mais do que sentir o pulmão encher, né? Você sente o seu corpo acender, né? Você sente o oxigênio tomar conta, né? A sua mente ela é tomada por essa energia, por essa vida que é gerada a partir, né? Muitas das vezes, quando a pessoa está passando por uma crise de ansiedade ou um momento de estresse, né? E aí a orientação respira fundo, né? Puxa o ar e deixa o oxigênio, né, entrar, porque não é a sensação do pulmão dilatando, né, do ar entrando, mas é a consequência disso, né? É a vida que é gerada, é a sensação de energia, de calmaria, de relaxamento no sentido de apaziguamento daquilo que a gente está sentindo. E a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo é justamente isso. Ele é o roar de Deus, ele é a vida, ele é a própria
ele é a energia da vida, ele é aquele que nos move à frente, que nos leva à frente. E não distante disso, e aí fica aqui minha pergunta, nós já falamos sobre isso, lá em Atos, né, no capítulo 1, no versículo de 6 a 8 ali, quando Jesus fala, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E nós já vimos essa palavra antes, e eu queria justamente passar nessa primeira aula esses conceitos. E alguém lembra o que significa aquela palavra? Poder, qual é a raiz, qual é a origem dessa palavra lá em Atos, no capítulo 1, versículo 6 a 8? Qual é a raiz da palavra poder? Alguém? Oi, a Lorena está escrevendo no chat. Pode escrever, Lorena, estou lendo. E aí me abriu o microfone, fique à vontade, né? A gente precisa reforçar esses conceitos, né? Não, eu falei, vocês me ouviram? Não. Ah, tá. Eu perguntei se o poder, no caso, seria o Espírito Santo. Isso, do poder. Mas lembra que nós falamos aqui, deixa eu clarificar, até a Lorena ficou na dúvida também, acho que eu não coloquei de maneira correta. Lembra que a gente viu que a palavra poder, ela significa dunamai, né? Ou dunamis, que é da origem da palavra dunamis. Lembra que nós já falamos sobre isso? Qual é o significado dessa palavra poder, né? É muito mais do que... não é um poder, vamos dizer assim, não é um poder simplesmente de imposição, né? Dá um exemplo. O exército A dominou um país B. Então, eles têm um poder sobre aquela população. Não é esse tipo de poder, né? Ou não somente poder, mas é um poder que eles dão na palavra de isso. Tem a ver com força, que tem a ver com... Lembra que eu falei sobre isso, né? Nós tivemos até um evento lá atrás sobre que era sobre dunamis, que é a mesma raiz, né? Que é dunamai, que é a mesma raiz da palavra, por exemplo, dinamite, da palavra dínamo, que é um poder que ele é uma explosão, ele é de dentro para fora, ele é como se fosse uma força, uma energia que é gerada de dentro para fora, né? É Deus operando de dentro para fora em nós, com poder, de forma impetuosa, né? Poderosa, para fazer nos levar e muito mais além daquilo que nós podemos fazer. É esse poder que nos capacita a falar do amor de Cristo, é esse poder que nos capacita a realizar milagres, é esse poder que nos capacita a pregar, é esse poder que te levanta todos os dias e te dá a certeza de que se as coisas estão difíceis, Deus pode e vai mudar a sua vida, que você precisa caminhar, é esse poder que arde no seu coração todas as vezes que você ouve do Evangelho, sente vontade de falar do amor de Deus, que vocês cuidam, por exemplo, do Conexão, é esse poder, né, que move a nossa vida, né? Porque nós mesmos, nós somos pessoas tendentes temos a tendência a nos abatermos, né, na maioria das vezes, diante das dificuldades, a nos sentirmos incapazes e abrirmos mão de fazer algumas coisas porque achamos que não estamos prontos. Mas todas as vezes no reino que você se depara com um desafio de fazer algo para Deus, ou de cuidar de algo para Deus, que mesmo você se sentindo incapaz, você vai adiante, é justamente o Espírito Santo te movendo. Né? Tinha aquele louvor antigo que falava, né? Ele está em você, ele se move em você, né? Até com gemidos inexprimíveis. Talvez na fraqueza, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Que quando eu sou fraco, que aí eu sou forte, né? Diante das dificuldades de ser humano, né? Que ele fala, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço, né? Mas e quando ele fala que ele orou para tirar um espinho na carne, e Deus fala que a graça basta. E aí ele fala, então, quando eu sou fraco, que realmente eu tenho força. É justamente isso. Né? Se você repassar a sua vida cristã, todas as vezes que você orou sem forças, toda vez que você se ajoelhou sem vontade, todas as vezes que você assumiu algo na igreja que você se achava incapaz, mas mesmo assim foi adiante, Deus te sustentou, né? Todas as vezes que vocês preparam lá um encontro de conexão, todas as vezes que são chamados para a palavra delas, né? Todas as vezes que vocês se movem, né, no reino, pelo reino e através do reino, na vida de vocês, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das dúvidas. Isso é o Espírito, é o Consolador, é o Paracleto, é aquele que foi chamado para caminhar ao nosso lado. Essa é a definição de Paracleto, aquele que foi chamado
para caminhar ao lado, para estar ao lado. É o Espírito nos sustentando, é o roar de Deus, né? É a vida de Deus sendo gerada em cada um de nós e nos leva a fazer coisas extraordinárias, inclusive a termos um coração para Deus, que é o que é mais extraordinário nisso tudo, né? Não podemos banalizar, o servir a Deus, o amar a Deus, o ter desejo por Deus. Não podemos banalizar isso, porque a Bíblia é muito clara que diz que esse querer é Deus que efetuou tanto o querer como o efetuar, né? O realizar no nosso coração. O fato de você ter desejo de louvar ao Senhor, o fato de você ter desejo, alegria de cultuar ao Senhor, o fato de você ter desejo de ler a palavra do Senhor, tudo que se move, né, na nossa vida pelo reino, através do reino e no reino, com certeza é o Espírito Santo agindo na nossa vida. Porque a nossa natureza é caída, ela é pecaminosa. Nós já estudamos aqui no módulo 2 sobre o pecado. A nossa tendência é sempre correr para longe de Deus e não para Deus. O que nos leva para Deus é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos direciona, é Ele que nos capacita, é Ele que nos conduz, é Ele que faz o caráter de Cristo ser estampado, né, em nossos corações e mentes. Então é esse Espírito, é a terceira pessoa da Trindade, que tem o papel de sustentar a noiva, de sustentar a igreja, em outras palavras, de sustentar a mim e a você. Então, esse poder em Atos, né, que nós seríamos revestidos, Jesus fala, espera, lá em João capítulo 14, 15, né, Jesus fala, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não mando para vocês o Consolador, o Paracleto. E ele é necessário que ele venha, porque ele vai testemunhar de toda a verdade, tudo isso que eu estou falando, né, ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando Jesus ressuscita, né, ao terceiro dia, ele fala, olha, agora eu preciso que vocês fiquem aqui, porque algo extraordinário vai acontecer. E esse algo extraordinário é que vai ser cumprir aquilo que os profetas profetizaram, né, como Joel, como outros profetas da Bíblia, é que Deus derramará, né, do Espírito dele sobre toda a carne, né? E ele fala, olha, é necessário que vocês fiquem aqui. E nós vemos, se você acompanha o livro de Atos, você vai ver uma igreja antes e uma igreja depois. Uma igreja assustada, perseguida, com a morte de Cristo, a crucificação, depois sua ressurreição, mas ainda assim, uma igreja atordoada por todos os acontecimentos. Em Atos capítulo 2 e 3 ali, com o derramar do Espírito, você vai ver uma igreja poderosa, uma igreja triunfante, uma igreja que rompe Jerusalém, rompe os confins da terra, uma igreja que cresce, uma igreja que é perseguida e se torna mais forte, uma igreja que se levanta, uma igreja que doa, uma igreja que sustenta, uma igreja que oferta, uma igreja que sustenta os missionários no campo, uma igreja que fala do amor de Deus, uma igreja que as pessoas se convertem, que alcança o perdido. Isso tudo só é possível através do Santo. Dessa força, né, que em Atos capítulo 1, versículo 6 a 8 ali, Jesus fala desse poder, dessa dinamite, né, entre aspas, colocando, né, não é bem essa palavra, mas dessa explosão, desse algo mais que somente o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas. Amém? Então, a introdução, né, ao estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo nas Escrituras. Alguém pode ler para mim, por favor? Eu posso. Deixa eu só virar aqui. O Espírito Santo nas Escrituras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. João 14, 26. Amém. Então, o Espírito Santo, né, nas Escrituras, ele está presente no capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. Era ele que pairava, né, sobre a terra sem forma e vazia, né? No princípio, Deus criou os céus e terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Ela definitivamente, né? Ele é definitivamente aquele que estava no princípio de todas as coisas, né? Assim como Jesus, né? É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Espírito Santo está no princípio e fim de todas as coisas. É a triunidade indivisível de Deus, o Espírito do próprio Deus que sonda, né? A Bíblia diz que ele sonda as profundezas do próprio Deus. É ele que estava lá no início, na face das águas, e é ele que vai garantir, né, o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, aquele que vem em nome do Senhor, que vai nos ajudar em todas as coisas e nos lembrar de todas as coisas, desde os apóstolos, para serem inspirados, para escreverem o Novo Testamento, escreverem tudo que nós temos na palavra do Senhor, como cada um de nós, né? Vocês já tiveram essa experiência de começar a falar com alguém sobre o amor de Deus, sobre Jesus,
e nem você entende de onde está vindo aquelas coisas, e começa a vir, você começa a falar de uma coisa, e fala outro versículo, e encaixa uma palavra, e vem algo que você ouviu, e vem uma palavra que você leu, vem uma pregação que você escutou, e vem um estudo que você fez. Vocês já passaram por essa sensação? Simplesmente você abre a boca e Deus fala através de você, e de alguma forma que nem eu e nem você sabemos, simplesmente o Espírito fala e Deus vai tocando aquela pessoa e o coração dela vai se quebrantando e as coisas vão fazendo sentido, e quando você vê a pessoa ora com você recebendo Jesus, a pessoa tem o desejo de ir para a igreja, a pessoa se reconcilia com o Senhor. Vocês já passaram por essa experiência? Se passaram, quiserem contar, fica à vontade. Alguém? Lorena escreveu aqui, ó. Hoje passei por isso, eu fico com um branco na cabeça, não consigo acionar, e eu já sei que é Deus, amém. Sente tomada, né, no bom sentido, né, cheia, né, do Espírito, né, você simplesmente fala, né, você vai falando, e quando você vê, você está falando coisas, não é que você está inconsciente, não é sobre isso, né, mas é sobre, você fala assim, meu Deus, de onde está saindo isso tudo, né, não tem nem para mim como é que eu estou dando isso, como é que eu estou entregando isso para a pessoa, e a pessoa vai sendo tocada, ou também episódios, por exemplo, onde você é tomado por ousadia, né? Onde nós somos tomados por ousadia, por exemplo. Que você fala com a pessoa com autoridade, você fala, não, é agora, você tem que citar Jesus, larga de bobeira, esquece isso, vamos em frente. E você fala, né? Você é tomado com autoridade e poder para falar do amor de Deus, né, para as pessoas, e falar daquilo que você tem visto e vivido. E é sobre isso, né, que nós temos falado e ouvido, né, do Senhor. Pode falar, Lorena, pode falar. Uhum. Deixa eu mutar aqui o computador, peraí. Uhum. Senão vai ficar com ela aqui. Aconteceu algo comigo, eu fiquei muito impactada. Isso, na verdade, acontece com frequência, quando eu tô falando sobre Deus com as pessoas, né, sobre o Senhor. E eu tenho uma sensação de como se eu não conseguisse articular as palavras, né? Quando a gente, por exemplo, vai falar, a gente racionaliza, a gente pensa nas palavras, né, e as coisas vão funcionando. Mas quando eu tô falando sobre o Senhor, isso não acontece. Aí essa sensação de dar um branco, assim, na nossa mente, né? E a gente não sabe de onde está vindo. Mas aconteceu algo comigo que foi muito impactante. Acho que foi uma das coisas mais impactantes. Eu estava falando, isso já tem alguns meses, com uma colega de trabalho. E aí a gente conversando, eu já vinha evangelizando ela já há alguns meses, a gente conversando. E eu senti, de uma forma muito profunda, a presença do Espírito Santo. E eu senti aquela brisa suave, e ela chorando muito, e ela falou, Lorena, não sei por que eu tô chorando. E aí eu comecei a chorar também, porque eu senti aquela brisa, aquele frescor da presença. E foi uma única vez, na verdade não, duas vezes eu já senti isso falando com pessoas. E é uma coisa muito impactante, é muito impactante. Glória a Deus por isso. E é justamente isso, né? Essa é a certeza que a gente precisa ter, né? Todo o tempo, de que é isso, né? Quando nós falamos do amor de Deus, quando nós pregamos, né? Eu costumo sempre falar, por exemplo, toda vez que eu subo no púlpito para pregar, ou para dar uma palavra, para dar uma aula, obviamente que existe uma parte racional nesse processo do conhecimento, de se preparar, mas tem grande parte tem a ver com aquilo que Deus está falando e como Deus está falando, da maneira como Deus quer falar. Não é raro, são as vezes que você prepara uma palavra e Deus acaba conduzindo, né, de certa forma, aquilo para uma direção que para uma necessidade que a igreja tem naquele momento. Então, a gente tem muito claro essa presença, né? Muito claro isso tudo que Deus está fazendo no nosso meio. O Espírito é justamente quem garante, né? Ele é o selo garantidor. Nós já estudamos aqui na Escola de Discípulos sobre isso, né? Da promessa de Deus, né? Jesus nos deu uma promessa. Estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até que isso tudo passe. E qual é a forma, né, que Jesus cumpre essa promessa e garante todas as outras promessas, de que ele voltaria, né, de que nós seremos levados com ele como igreja para morar eternamente, todas as promessas que nós temos, né, a nosso desejo da sua segunda volta, né, da segunda volta não, da sua segunda vinda de Cristo, né, do seu retorno para buscar triunfante sua igreja. Isso tudo é o Espírito que nos dá essa certeza, essa convicção. Todas as vezes que você estava em pecado e você se convenceu disso, toda vez que você teve força para abandonar o pecado, todas as vezes que você tomou uma decisão importante, né, de aceitar a Cristo, foi Ele que te convenceu, foi Ele que se aproximou, foi Ele que te atraiu para Jesus, foi Ele que te convenceu do juízo do pecado, né, e da justiça, né, tudo aquilo que nós refletimos para chegarmos a
a consideração de que nós somos incapazes de nos salvar por nós mesmos, a sua decisão de se batizar, a sensação que você tem, né, de sepultamento da velha criatura no batismo, a presença de Deus no culto, todas as vezes que você chorou e parecia que tinha uma mão arrancando de uma forma poderosa toda a angústia que você carregava com você, que o seu jugo foi retirado, né? O seu jugo pesado foi retirado e foi te entregue um fardo suave. Então, tudo isso é o Espírito do Senhor operando na sua igreja hoje, né? Todas as promessas que nós recebemos e confiamos. Então, esse é o papel. Ele estava lá em Gênesis, capítulo 1, e hoje ele é o conselheiro, ele é aquele que nos conduz cada dia das nossas vidas, é ele que nos dá discernimento, é ele que distribui os dons à igreja, né? Os dons espirituais, é ele que move suas orações, até mesmo quando você não tem nem o que falar, né? A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala coisas que nos conduz até mesmo com gemidos inexprimíveis, quando nós não temos nem forças para orar, mas é o Senhor que nos conduz, né, em todos esses momentos. Então, esse é o papel do Espírito nas nossas vidas. Mais alguém quer falar? Quer falar, Marcão, sobre a experiência de você falando do Senhor para as pessoas? Fica à vontade, meu irmão. Abre o microfone aí, que eu sei que aí tem testemunho. Pastor, ele está cheio de gases, está evitando falar um pouco. Amém. Quer falar, Mário? Vamos lá. Vai, Mário. Rapaz. Eu estou até meio me sentindo uma conselheira amorosa, que as minhas amigas me chamam para falar de Deus para elas. Elas falam assim, tem duas amigas, né? Que sempre me chamam para tomar café e falam assim, Mariana, como pode? Você me acalma tanto, eu só consigo ao meu redor conselhos para acabar com tudo, para desistir, e você falando, você me ajuda, me orienta, me fortalece. E eu fico assim, meu Deus, o que eu devo ter falado, né? Porque eu chego a não me lembrar direito. Marcos pergunta, vocês conversaram o quê? Eu falei, amor, olha, vai ficar difícil, porque eu acho que nem era eu. Porque elas saem tão felizes e tão transformadas que eu falo, eu tenho certeza que tem o dedo de Deus, aí tem a mão inteira de Deus aí. Pastor sabe, né, pastor? Que quando a gente começa a falar, não dá para terminar, né? É verdade. E é justamente isso. Mas essa aula é justamente sobre isso, né? Para despertar justamente essa consciência em vocês, né? Para que essa sensação de, eu não sei se quem é, o que é, se é Deus, eu nem... Não, assim, a certeza, essa consciência de posicionamento, é ter a certeza de que tudo que vocês estão investindo no reino, ouvindo a palavra, estudando, eu acho que essa lendo, é tão boa de estar atingindo, né, o alvo, que é o alvo de Deus, não é nosso. A gente está sendo usado como instrumento. Que aí até gera essa dúvida boa, né? Aquela coisa de que a gente está sabendo que está sendo usado, mas é inacreditável, é tão bom, é um sentimento tão pleno que acaba gerando essa, não é dúvida, né? A gente tem essa certeza, mas é uma certeza incrível. Na verdade, a gente fica perplexo, né? Gera uma perplexidade. Você fala, gente... Perplexidade, é isso. Como é que eu posso falar assim do amor de Deus, orientar num casamento, se eu tive vontade de botar o Marcos de castigo porque ele deixou a toalha no sofá? É bem assim. É isso, né? É sobre assim, a gente vê a nossa limitação, né? Entender a nossa limitação e aí ver como é lindo como Deus fala. Mas eu falo dessa consciência, né? E a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, por conta disso, assim, porque quando você entende que é isso, não é você, não é sobre você, não sou eu, não é ninguém, é o Espírito que faz. E quando você percebe que sim, você pode ser utilizado, usado, né? Pelo Senhor para abençoar outras vidas, que sim, quando você se propõe a abrir a sua boca, Deus é que a toma, é Deus que traz as palavras, né? Que traz todo aquele conhecimento, todo o tempo investido para abençoar outras vidas. Quando você ganha essa confiança, você é cada vez mais usado e se deixa cada vez mais ser usado, e isso vira um ciclo virtuoso do reino, né? Você se torna alguém nesse aspecto grande no reino, não grande de posição, não grande de importância, não grande como o mundo considera, mas grande de ser servo do Senhor, no sentido de ser utilizado, de ser usado, de ser conduzido por Deus
a fazer aquilo que é a sua vontade, porque você não duvida mais. Porque eu até estava falando hoje com uma pessoa no WhatsApp sobre isso, né? A pessoa falou assim, mas eu não me acho nem merecedora daquilo que Deus está fazendo, mas esse é o segredo. Quando você entende que sim, não, nós não somos merecedores, né? E é isso que faz Deus tão grande, né? Para mim é muito difícil entender como a igreja, de maneira geral, nenhuma crítica específica a nenhuma igreja, né? Mas às vezes tenta trazer, é óbvio que tem pessoas que se colocam em situações que a dor traz a pessoa, a gente sabe desse processo, mas passar esse momento, assim, o que nos prende a Deus não pode ser o medo, o que prende a Deus tem que ser a perplexidade, estar maravilhado com Deus tão poderoso, com Deus tão amoroso, com Deus que nos usa mesmo sendo tão falhos, com Deus que nos sustenta, mesmo nós sendo, cada um de nós sendo tão errante, com Deus que não desiste de nós quando nós mesmos não temos nem força para confiar naquilo que nós somos. E quando você vai vendo esse amor fica irresistível. É impossível dizer não para tudo aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Então, o Espírito é esse poder, né? Aquele que move as nossas vidas nessa direção. Então, a gente falou sobre isso, né? A importância na vida cristã, né? Em Romanos, né? O apóstolo Paulo fala, olha, vocês, porém, não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é meio que um teste quase que lógico. Ele fala, olha, vocês, porém, não estão mais sob domínio da carne, né? Mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Mas qual é a questão? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se você aceitou a Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você acredita que Ele veio, morreu e ressuscitou o terceiro dia, e hoje reina e vive à destra do Pai, e um dia vai voltar para buscar a sua igreja, se você entende que e a crer que Ele derramou do seu Espírito sobre a sua igreja, que os dons foram dispostos para a sua igreja, que é Ele que nos sustenta. Se você crê nisso, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você se batizou e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito. Não é talvez, não é será, não é será que se eu fizer? Não, você tem, eu tenho o Espírito, porque somente quem tem a Cristo pode ter o Espírito, e somente quem tem o Espírito tem a Cristo. Por isso que em Efésios 5,18 eu coloquei aqui esse texto, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Em algumas traduções, sejam cheios do Espírito. É uma ordem, não é um pedido, não é uma condicionante, mas não se embriague que é libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, sejam cheios se quiserem, talvez não, sejam cheios, porque quem tem Cristo tem o Espírito, e quem tem o Espírito pertence a Cristo. Então, se eu pertencemos ao Senhor, nós podemos ter essa certeza, o Espírito Santo habita em você, habita no seu coração. Todas as vezes que você ouve a palavra que arde, todas as vezes que você ouve o louvor e te dá alegria, te constrange, te quebranta. Todas as vezes que você diz não para o pecado, todas as vezes que você acorda pela manhã e decide caminhar mais uma milha, todos esses momentos, todos eles, é o Espírito Santo agindo na sua e na minha vida. E eu já falei sobre isso aqui, eu só vou reafirmar esse conceito. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios, não se embriague com vinho, ele faz uma alusão muito clara, não é um direcionamento para a questão da bebida somente. Não, então a Bíblia fala para não beber, fala que pode beber, mas não pode se embriagar. Não é sobre isso. Ele está falando, olha, eu já falei sobre isso aqui quando eu preguei na Carta do Novo Mundo, em Efésios 5. Ele diz, olha, da mesma forma que vocês, quando bebem, se embriagam, são controlados pelo álcool, né? A pessoa que está embriagada, ela fala de maneira influenciada pelo álcool, né? Arrastada, embolada, caminha de maneira influenciada pelo álcool, né? Cambaleando, se arrastando, se suportando. O álcool controla os seus movimentos, controla a sua visão, né? Tem a visão turva, retardada na percepção. Quer dizer, o álcool ele domina toda a pessoa. Ele fala, olha, da mesma forma que o álcool faz isso, que o vinho faz isso quando vocês se embriagam, e ele só leva a libertinagem, a fazer coisas que não agradam a Deus, a levam a caminhos de morte muitas das vezes. Então, da mesma forma que vocês se deixaram outrora serem controlados pelo álcool, vocês têm que se encher agora do Espírito, de maneira que o Espírito conduza vocês na forma que caminham, na forma como falam, na forma como veem, na forma como ouvem, na forma como vivem. E isso é o que trata aqui em Efésios, no capítulo 5,
versículo 18. Então, nós temos essa percepção e precisamos ter essa percepção de maneira muito clara sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí a gente vai repassar aqui, só como lembrete, sobre a personalidade do Espírito. Alguém pode ler, por favor? Eu posso continuar lendo, pastor. A personalidade do Espírito. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. O Espírito Santo possui atributos pessoais, inteligência, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. Emoções. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Vontade. Depois de terem percorrido a região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Atos 16:6. Então, só para lembrar, o Espírito Santo não é uma energia, não é um arrepio, não é uma sensação, não é uma força, não é algo que habita, uma energia que consome, que habita em tudo, que se... Não, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia é muito clara, Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é uma pessoa. São três pessoas em um único Deus, três pessoas de forma harmônica, única, um único Deus manifestado em três pessoas. Esse é o mistério da Trindade ou da Triunidade de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui na escola. E os atributos do Espírito são manifestos. Inteligência, né? Em Romanos 8:27, é aquele que sonda os corações, que conhece, né? Que insonda, que perscruta, que investiga, né? E que conhece, intercede. Então é uma pessoa, né? Aí, o que é? Vou usar um exemplo bem simples aqui, bem raso, né? A energia elétrica é uma energia. A energia elétrica, ela sonda corações. A energia elétrica, ela cobra a sua conta de luz, ou intercede por você juntar a concessionária para não cortar a sua luz, porque ela gosta de você. Claro que não, porque é uma energia. Uma energia não faz nada, não é consciente, não tem inteligência, não responde, não tem emoções, não tem vontade. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Ele intercede por nós, né? De acordo com a vontade de Deus, ele sonda, ele conhece os nossos corações, ele tem emoções, ele se entristece. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós deixamos o Espírito triste através das nossas escolhas equivocadas, todas as vezes que ignoramos a sua vontade, o seu agir, a sua manifestação. E ele tem uma vontade, né? Ele, nessa passagem aqui de Atos, né, eles iam para a região da Frígia e da Galácia, e eles foram impedidos, né, de pregar a palavra na província da Ásia, porque o Espírito tinha outros planos, né? Eles são impedidos. Então, aí, voltando aqui falando, energia elétrica, a energia solar, que no final é elétrica, né? Mas eu digo energia solar na própria força do sol, né? Que queima, que castiga com calor, a energia do calor, por exemplo. Isso não tem vontade, né? O calor, ele não escolhe, eu vou queimar a Yasmin, mas não vou fazer ela passar mal com o calor, e não vou fazer para a Lorena, ou vice-versa, né? Eu vou tostar o Lúcio no sol e dar uma queimadura de 3º grau, mas o Marcos não vou fazer, vou dar só um bronzeado dele. Não tem distinção, não tem vontade, não tem desejo, não tem consciência, não tem nada. E o Espírito Santo não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Consolador. É ele que fala ao seu coração, é ele que te conduz, é ele que te ensina, é ele que fala ao meu coração, é ele que me conduz, é ele que ensina. Ele é uma pessoa dotada de inteligências, emoções e vontade, né? Obviamente, como um espírito, né? Deus não é uma pessoa no sentido de Deus não é um homem grandão no céu, já falamos sobre isso. Deus é uma pessoa, é um espírito puro, santo. E o Espírito Santo é isso, é Espírito Santo puro, mas que tem personalidade. O Espírito Santo tem a atitude de uma pessoa, né? Então, alguns fatos. Pode ler, por favor, Yasmin. Posso. O Espírito Santo tem atitudes de uma pessoa. Convence do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Guia a verdade. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará em si mesmo. Falará apenas o que ouve e lhes anunciará o que está por vir. João 16:13. Intercede pelos crentes. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar da maneira que deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Amém. Então, são perspectivas, né? Ele convence do pecado, né? Se você aceitou a Cristo, se você recebeu Jesus, é Ele que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, né? Porque nós somos pecadores, da justiça, porque Jesus foi honrado, e do juízo, porque haverá condenação para aqueles que não se converterem, que não se arrependerem dos seus pecados, né? Jesus sofreu aquilo tudo e Jesus era justo. Então, é Ele que nos convence todo esse processo. Ele guia toda a verdade. Acho lindo. Ele não falará de si mesmo. Ele falará apenas o que ouvir. Ouvir de quem? Ouvir do Pai. Ele anuncia aquilo que ele ouviu sobre o Filho. O Pai dá testemunho do Filho, o Filho dá testemunho do Pai. E o Espírito anuncia essas coisas aos nossos corações. Toda vez que pregamos a palavra do Senhor, anunciamos a palavra do Senhor, até que Ele venha. Não é isso? Né? Nós anunciaremos, né, a respeito do Senhor até que Ele venha. Toda vez que fazemos isso, é o Espírito que está testemunhando a respeito do Pai e do Filho, a respeito do Filho que veio ao mundo, morreu por nós, pelos nossos pecados, mas foi tronizado, foi justiçado por Deus, né? Colocado à destra do Pai e do juízo, porque todo aquele que não receber o Filho como Senhor e Salvador de sua vida será condenado, porque o mundo já foi condenado. Lembre-se desse processo. Não é um Deus que condena pessoas salvas, é um Deus que salva pessoas condenadas. Isso é fundamental para nós entendermos a nossa fé. Tem muita gente que parece que Deus está condenando. Não aceitou Jesus, inferno. Não aceitou Jesus, inferno. Não aceitou Jesus, inferno. Não é isso. É todos que pecaram. Não existe um justo sequer. Ninguém é justo. Ninguém é correto. A Bíblia diz que Deus passou os olhos sobre toda a terra e não havia um justo sequer. O único justo foi Cristo Jesus. Por isso eu não sou justo, você não é justo, ninguém é justo. Não existe um justo sequer. E quando não há um justo sequer, quando todos pecaram e carecem, né? O tratado de Paulo, né? Romanos é o Evangelho segundo Paulo. É o Evangelho de Marcos, de Lucas, de João, de Mateus. Romanos é o Evangelho segundo Paulo. É um tratado lindíssimo. Nós vamos entrar nessa carta, né? É como se fosse o Evangelho segundo Paulo. Em Romanos, Paulo faz esse tratado e fala, pois todos pecaram e estão destituídos e carecem da glória de Deus. Paulo abre nos primeiros 3 capítulos falando, olha, os gentios erraram, pecaram, estão condenados, os judeus erraram, pecaram, estão condenados, todo mundo errou, pecou, estão condenados, então todos pecaram, não tem um justo sequer, e é Ele que nos guia essa verdade, é o Espírito que nos convence disso, e intercede por nós, mesmo nos dias que não temos força, mesmo no dia que não estamos bem, quando você entra lá no culto quietinho, que você começa a louvar a Deus ali na sua, pouco, parece que as águas do trono, né, que fluem do trono do rio que do trono de Deus, as águas purificadoras, a água do Espírito, vem limpando seu coração, limpa a sua mente, limpa aquela nhaca do pecado, aquela nhaca da vida, e você vai respirando novamente, e as coisas começam a jorrar, o Espírito começa a jorrar dentro de você, porque você está louvando, ouvindo a palavra, está feliz, tudo aquilo foi deixado para trás. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Então, ele também é Deus, obviamente, né? Então, o Espírito Santo possui nomes divinos. O Espírito de Deus, como em 1 Coríntios 6:11, né? Mas vocês foram levados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, e no Espírito do nosso Deus. Então, o Espírito de Deus é o nome do Espírito Santo. O Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Vocês, porém, não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, porque o Pai, o Filho e o Espírito são só. Então, o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, que é um só. O Pai e o Filho são um, assim como o Espírito é um. Então, os atributos divinos, né? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, como o Pai é onisciente, onipotente, onipresente, como o Filho é onisciente, onipotente, onipresente. A onisciência do Espírito. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos mais o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente, né? Então, o Espírito procedente de Deus para que entendamos coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. A onipresença, né, do Espírito. Para onde poderia eu fugir da tua presença? Salmo 139. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Ou seja, ele está em todos os lugares, né? Ele conhece todas as coisas. E, por fim, ele é todo-poderoso. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então, Jó fala sobre isso, que o Espírito de Deus é quem fez ele, e ele é o sopro do Todo-Poderoso que dá a vida. Então, ele é onisciente, como o Pai é. Ele é onipresente, como o Pai é. Ele é onipotente, como o Pai é. Ele é onisciente, como o Filho é. Ele é onipresente, como o Filho é. Ele é onipotente, como o Filho é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um único Deus, onipotente, onisciente e onipresente. A onipresença de Deus significa que ele está em todos os lugares. Não significa que ele está diluído em todas as coisas. Lembre-se disso. Aula 1
está sendo dada até nos próximos pelo pastor Rodrigo. Panteísmo, né? Tem gente que acredita numa energia, Deus, o universo é Deus, né? As energias do universo são Deus. Acreditam, né, em símbolos, em patuais, em mandalas, em um monte de coisas. Isso está errado, isso é panteísmo, isso tem nada a ver com o cristianismo, né? Tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Nós cremos num Deus pessoal, único, num Deus que se manifesta através da sua presença em todos os lugares onde ele deseja. Deus não tem limite. Deus é antes do tempo, antes da matéria. Deus, ele é espírito. Por isso, Deus não está contido no tempo humano. Deus não está contido na matéria humana. Deus, ele é espírito. Deus está em tudo, em todos os lugares. A sua presença é real. Sua presença é poderosa. Né? Mas Deus não é uma energia que está dentro da árvore, dentro do rio. Não, Deus criou a árvore, Deus criou o rio, Deus criou o sol. Deus não é o sol, não está diluído no sol, nas estrelas. Então, por isso que toda essa questão esotérica, ela vai contrária àquilo que nós cremos. Nós cremos de uma forma diferente do que essas coisas ensinam, porque o Deus que nós cremos, ele é pessoal, né? Ele habita naqueles que receberam a Cristo Jesus como seu Salvador. Todos aqueles que receberam deles o poder de se transformarem em filhos de Deus. E as obras divinas realizadas pelo Espírito, né? A conceição virginal de Cristo, né? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, o santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Então, a conceição virginal, quer dizer, a concepção de Jesus na virgindade de Maria, né? Maria fica grávida sendo virgem, e tem a ver com o Espírito que veio sobre Maria e o Espírito de Deus vindo sobre ela, o poder do Altíssimo envolveu e houve a concessão de Jesus, né? 100% homem, mas também 100% Deus, 100% da natureza humana habitando 100% junto com a natureza divina. Por isso que Jesus, ele foi capaz de cumprir tudo aquilo que a lei exigia e morrer na cruz dos nossos pecados e ao mesmo tempo ser perfeito, porque ele é 100% Deus. É ele que inspira as escrituras, né? Antes de mais nada, 2 Pedro 1:12, né? Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito. Então, é o Espírito, né, que inspira, que impele, que anuncia através do homem aquilo que Deus quer falar ao seu povo, à sua igreja, à humanidade, né, de forma geral. E a atuação na criação, como nós vimos ali em Gênesis, né? No princípio, Deus criou céus e terra, e era terra sem forma e vazia, as terras cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, né? Então, o Espírito de Deus não era a face da água, o Espírito de Deus não era a água, o Espírito de Deus não era o vento, o Espírito de Deus não era o ar. Ele criou todas essas coisas, ele se movia, né? Nós cremos no Deus que criou todas as coisas, não que é todas as coisas. Por isso que nós não acreditamos na Mãe Terra, na Mãe Universo, na força energética, em nenhum tipo de patuá, de instrumento esotérico, nada disso, porque nós cremos que o Deus que nós cremos opera dessa forma, porque ele atuou na criação do mundo. Todas essas coisas foram criadas pelo Deus que nós cremos e, obviamente, pelo Espírito Santo. Então, como isso impacta, né, a nossa vida cristã? Primeiro, crescer em intimidade com Deus. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele guiará a toda a verdade. Não falará a si mesmo, falará apenas o que ouvi, nem será o que está por vir. Então, tudo isso que nós falamos aqui, ao longo de todo esse tempo na Escola de Discípulos, tudo aquilo que falamos, ensinamos, por exemplo, na igreja, na palavra, isso precisa crescer dentro da vida cristã, ou amadurecer dentro de cada um de nós, a partir da intimidade que nós temos com Deus. Eu posso passar a vida inteira dando essa mesma aula para você, ou pregando de uma mesma palavra para você, se não for o Espírito a te convencer disso, se não for o Espírito a falar o seu coração, se você não tiver humildade para ouvir aquilo que o Espírito está dizendo, não vai fazer nenhuma diferença. Você vai ser como o apóstolo Paulo fala, né, que sem o amor, né, que é a manifestação de Deus, eu sou como um símbolo que retine, como um sino que bate, né, é oco por dentro, faz barulho, mas não faz diferença, não tem diferença. Porque o Espírito nos leva à intimidade, e a intimidade com o Espírito nos guia a toda a verdade, né? Como diz em João 16:13. Também nos leva a discernir a vontade através da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então, isso é uma coisa muito importante.
Não é que parte da Escritura é inspirada por Deus, ou algumas partes delas são inspiradas por Deus. Toda ela é inspirada. Toda a Escritura foi inspirada por Deus e toda ela é útil para o ensino, primeiro ponto. Repreensão, segundo ponto. Correção e instrução de justiça. Por isso que nós não acreditamos nesse evangelho permissivo que tem sido propagado, né, hoje em dia nos grandes meios de comunicação, de um evangelho que aceita tudo. Não, Deus te aceita do jeito que está, permaneça do jeito que está. Não, crentes que não são ensináveis, crentes que não aceitam repreensão, crentes que não aceitam correção, crentes que não aceitam instrução. O reino prevê todos esses pontos: ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. É ele, através das escrituras, nós somos ensinados, nós somos repreendidos, nós somos corrigidos, nós somos instruídos. Então, faz parte da caminhada cristã ser ensinável, ser repreensível, ser corrigível, ser aberto a ser instruído, para que aí sim nós possamos ser inspirados, né, pela palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Deus a crescermos na nossa. Então tem pessoas que falam: não, essa parte aqui da Bíblia serve para mim, essa parte da Bíblia aqui não serve para mim. Como eu falo, assim, na igreja não existe uma fiscalização sobre a vida de ninguém, não é papel dos pastores fiscalizar a sua vida. O papel do pastor é passar aquilo que nós recebemos de outros, como é o discipulado previsto de Timóteo, né? Em 2 Timóteo fala sobre isso. Escolha, né, homens fiéis para que você ensine aquilo que você ouviu de mim, você passe a homens fiéis que sejam capazes de instruir a outros, homens e mulheres, né, irmãos em Cristo. Então, nós falamos daquilo que nós aprendemos de outros homens fiéis e ensinamos a igreja para que, na esperança de que vocês ensinem a outras pessoas, e assim a igreja tem se propagado ao longo de 2000 anos. Tem pessoas que escolhem seletivamente aquilo que serve. Não cabe ao pastor obrigar, né, falar para mim de dízimos e ofertas, não cabe ao pastor obrigar, não cabe ao pastor obrigar ou fiscalizar a vida de ninguém sobre a questão da vida sexual, do sexo fora do casamento. Quer dizer o seguinte: é pecado, está errado. A Bíblia diz que se você vive se abrasando, né, se você vive num estado onde você não está casado e tem relações sexuais com seu companheiro, com seu namorado, quem quer que seja, a Bíblia diz que se abrasar. Então é melhor você casar do que ficar se abrasando, porque é pecado, é erro. Então, todo esse processo, né, ele vem da questão de nós sermos ensináveis, repreensíveis, corrigíveis e instruídos para todas. Nós precisamos ter isso. Assim como a Bíblia fala, né, sobre as pessoas às vezes têm, pastor, eu quero, não sei se eu me batizo, se eu não me batizo. Por isso que eu falo, assiste uma aula. Porque quando nós explicarmos o que é o batismo, não cabe ao pastor, por exemplo, convencer ninguém a te batizar. Não quero convencer ninguém a batismo. Você aceitou a Cristo? Aceitei. Então você precisa entender o que é o batismo. Uma vez que você entenda, você pode decidir por se batizar ou não, mas você precisa entender. Você precisa ser ensinado sobre isso. Uma vez ensinado sobre o batismo, você toma a decisão de se batizar ou não, por exemplo. Então tudo no reino é sobre conhecimento, sobre entender, sobre ser instruído, sobre sermos corrigidos, sermos repreendidos, enfim. Esse é o processo no reino. Isso vem do Espírito. E, por fim, ele é capaz de preservar na fé e combater o pecado, né? Portanto, vivam segundo o Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Então, se nós vivemos, né, em Gálatas 5 é o texto que eu sempre falo, né, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Se nós vivermos segundo o Espírito, de modo nenhum a gente vai satisfazer os desejos da nossa carne. Então, é somente através da presença do Espírito, da intimidade com o Espírito, sendo impactados pelo Espírito, que nós somos capazes de perseverar na fé e combater o pecado que existe em nós. E aí, uma reflexão, né? Para nós encerrarmos. Você tem reconhecido o Espírito Santo como uma pessoa ativa na sua vida e no mundo, né? Porque muitos cristãos vivem a vida cristã e parece com a sensação ou com falso entendimento de que são movidos por uma energia. Não, entenda que é o Espírito, uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é que conduz, é que nos ensina, que nos direciona, que está todos os dias ao nosso lado, Paracleto, Consolador. Esse Espírito está disponível hoje para nós entrarmos no secreto, falarmos com Deus, louvarmos o Senhor, orarmos sobre as nossas vidas, orarmos com autoridade sobre a vida da nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, sobre os doentes, os enfermos, como nós temos feito na igreja, né? O Marcão passou por uma dificuldade há pouco tempo. A igreja tem autoridade pelo Espírito, é o Espírito que nos conduz. Como nós estamos orando pelo Ismael, enfim, tudo isso vem do Espírito. E a pergunta é, será que nós temos realmente reconhecido o Espírito Santo como uma pessoa ativa, né? Como alguém que está ali todos os dias, né, ao nosso lado, e nos conduzido na nossa vida e no mundo? Porque senão é necessário que nós tenhamos esse erro. Uma vez conhecido, reconhecendo isso, nós teremos facilidade, né, em levar uma vida de oração, mandarmos em espírito de oração, porque em todo tempo sabemos que o Consolador, aquele que Jesus nos enviou, está lá do nosso lado,
para nos ouvir, para nos orientar, para nos livrar, para nos conduzir em toda a verdade, conforme o seu poderoso poder, né? E conforme a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Por fim, né? Então a gente aprendeu sobre a personalidade e a divindade do Espírito Santo, e ele é essencial na vida cristã, né? Nos moldando, guiando e nos capacitando para uma vida de santidade e serviço. E aí, na segunda carta, os Coríntios 13, 14, né? Por isso que nós temos lá, para entenderem que é o mesmo grau de importância, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus único, três pessoas, que nós temos a bênção apostólica, né? Que nós impetramos, por exemplo, todo final de culto, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. A gente tira da 2 Coríntios 13, 14, que é a bênção apostólica, onde temos a presença do Pai, né, do Filho, do Pai e do Espírito, do Pai, do Filho e do Espírito. A graça, que é o favor não merecido do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, né, para que cada um de nós pudéssemos tê-los e não perecêssemos, né, mas tivéssemos vida eterna. E a comunhão, né, a koinonia, a intimidade do Espírito. Essa é o segredo. A graça nos alcançou pelo amor de Deus que nos amou, mas é a comunhão do Espírito que nos mantém firmes como corpo de... Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ter essa consciência, amém? Que o Senhor, ele tem nos conduzido em toda a verdade. Ele está disponível hoje, em todos os dias da nossa vida, para que nós possamos buscar a sua face e sermos conduzidos pelo Espírito em cada passo que nós demos. Sustentado, conduzidos, ensinados, para a honra e glória do nome do Senhor, que esse é o final de todas as coisas. Não é o eu, não é a minha glória, não é o que eu faço, o que eu deixo de fazer, quanto eu sou sábio, quanto eu deixo de ser, mas é a glória dele, porque a sabedoria vem dele, o poder vem dele, o sustento vem dele, o milagre vem dele e a salvação vem dele. É tudo dele, por ele, para ele, até que ele venha. Amém? Glória a Deus por isso. Lorena, você está com um áudio para a gente orar? Nós encerrarmos? Tá bom. Então, enquanto a Lorena vai entrar, vai abrir pelo celular, que a gente possa ter essa percepção de que nós podemos estar constantemente, né, com o nosso coração voltado para o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida. Amém. Se a Lorena tiver com dificuldade, eu vou pedir... Mari, você está com o microfone? Eu vou pedir para a Mari orar, depois a gente... Não sei se a Mari pode orar também. Amém? Vocês conseguem me ouvir? Amém. Eu posso, pastor, orar. Pode orar, Yasmin, por favor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, grandioso Deus, nosso Pai amado e querido. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma noite de estudos juntos aqui. Como é bom, Pai, compartilhar da Sua palavra, Pai, aprender mais de Ti, Senhor, mergulhar profundamente naquilo que o Senhor deseja, Pai, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, Pai, cobrir o Seu Filho fiel, Seu servo, nosso pastor Lúcio, com sabedoria, para que conduza de forma incrível, como ele já faz, todas as aulas, Pai, que serão ministradas ainda nesse ano. Que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, mais um dia, Pai, para que ele possa, Pai, se sentir todos os dias, Senhor, fortalecido na sua fé. Senhor, que o Senhor possa fortalecê-lo, Pai, na caminhada, que por muitas das vezes dos dias cansativos, Senhor, mas ele continue, Pai, assim, esse homem fiel, esse pastor que não é negligente, Pai, que cuida de cada ovelha que o Senhor deu para ele cuidar, Pai. Fortalece o pastor e a pastora, Senhor. Faça com que ela seja, Senhor, todos os dias a esposa consoladora, Senhor. Essa mulher fiel, essa mãe incrível para o Benício que está vindo, Pai. Abençoe imensamente essa família, Senhor. Eu peço nessa noite, Pai, que o Senhor também abençoe cada irmão que está aqui, a vida do Marcos, da Mariana e da família, Senhor. Peço que o Senhor cuide da recuperação dele, Pai. Dê forças para ele, Senhor, ânimo, fôlego. Senhor, fortaleça a Mariana, Pai, para estar do lado dele nos momentos complicados, Senhor. Que ele possa ter uma recuperação tranquila esses dias, Pai. Fortaleça a Lorena, Senhor. Fortaleça a mente da Lorena, Pai. Eu oro para que o Senhor traga todos os dias, Pai, ao coração da Lorena, à mente da Lorena, Senhor, que ela possa entender, Pai, todos os dias o seu propósito. Por mais, às vezes, a gente não entenda, Pai, o que a gente passa na nossa vida, Senhor, mas nós seguimos em frente, focados, Pai, no alvo, no nosso propósito aqui na terra, Pai. Agradeço, Senhor, por mais uma vez essa noite. Peço que o Senhor nos dê uma noite abençoada de descanso, um sono restaurador.
e uma semana com a sua presença, a presença do Espírito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus. Jesus abençoe vocês, em nome de Jesus. Terça-feira que vem, nós estamos aí na nossa aula. Sexta-feira nós temos o quê? Conexão. Amém, amém, estou muito animado. Conexão. Tá bom? Jesus abençoe vocês. Irmãos, E na a paz. paz.